Você tem dificuldade de estudar física, de estudar matemática? Eu confesso para você que até hoje tem vários conteúdos que eu não sei estudar também, como por exemplo logaritmos, trigonometria. Existem vários conteúdos que até hoje eu não sei, mas eu vou mostrar para você hoje como que eram as minhas estratégias para vencer esses conteúdos extremamente difíceis de estudar, pois essas matérias, você tendo dificuldade de estudar ela, isso pode afetar a tua questão emocional e prejudicar todos o teu planejamento, todas as outras matérias. Então, eu vou mostrar para você quais eram as minhas estratégias para vencer esses conteúdos de exatas. Toda vez que der vontade de assistir, tu vê essa porra, tá ligado? Esse vídeo ele é uma continuação do vídeo parte 1, como estudar exatas parte 1, onde eu falei da importância de você cuidar a tua mentalidade em relação às matérias de exatas, como que você estuda as matérias de exatas de um ponto de vista emocional, ok? Pois as pessoas focam muito na parte técnica, apenas na parte técnica, e esquecem do mais importante, que é a questão emocional. Portanto, no vídeo de hoje eu vou falar apenas da parte técnica. Se você não viu a parte 1, que era apenas da questão da mentalidade, eu vou deixar o link aqui embaixo e é fundamental que você veja esse vídeo. No vídeo eu vou focar mais na parte técnica, na parte prática de como que eu fazia para resolver questões de exatas, ok? E não ficar frustrado. Vamos supor então que eu estava lá, que eu tô lá no domingo do Enem resolvendo, né, as questões de exatas, as questões de matemática, física e as questões de química que envolvem cálculos. Beleza? Então, a primeira coisa que eu faço é ler a questão, tá? Eu leio a questão, mas eu leio diferente ela. Eu não leio corrido. Eu leio a questão já identificando todos os dados. Por exemplo, tempo, eu boto lá o tempo. Aparece velocidade média, eu boto a velocidade média, beleza? Eu boto, aparece distância, eu escrevo já a distância, na leitura mesmo, tá? Eu vou lendo e do ladinho mesmo, ou eu vou riscando, ou se tem algum espaço na questão, do lado da questão, eu vou colocando todos os dados, tá? Beleza? E aí, quando eu coloco esses dados, antes de eu ir para o comando da questão lá embaixo, tá? Para o comando da questão, antes de eu saber o que essa questão quer de mim, que habilidade que essa questão quer avaliar de mim, eu tento identificar qual que é o conceito, qual que é o conteúdo que tem nessa questão, beleza? Por exemplo, se é uma questão de geometria espacial, se é uma questão de eletrodinâmica, se é uma questão de geometria plana, enfim, eu tento identificar qual que é o conteúdo da questão, antes de ir lá para o comando, tá? Tem o texto e o comando. Antes de eu ir para o comando, eu já tento identificar qual que é o conteúdo dessa questão, beleza? E aí, identificando esse conteúdo, no meu cérebro, lá já no meu inconsciente, eu já tenho uma noção de que equações que eu vou ter que usar. Por exemplo, se for uma questão de eletrodinâmica, talvez eu vou ter que usar alguma questão para ver a tensão, para ver corrente, ou para ver a resistência, ou para supor que é uma questão de geometria plana, tá? Calcular a área, ou se for geometria espacial, calcular o volume de um cilindro ou de um paralelepípedo. Enfim, eu já tenho uma noção ali de mais ou menos o que essa questão quer de mim, tá? Beleza. E aí, depois disso, eu vou para o comando, tá? Eu já sei, então, já sei os dados da questão, eu já sei as fórmulas que eu vou ter que usar e já sei o conteúdo, tá? Então, isso daí já é um meio caminho andado da questão, tá? E aí eu vou para o comando, tá? E aí, pessoal, desculpa. E aí vem o jump of the cat, né? O pulo do gato. No comando, a questão vai descrever o que ela quer de você. Ela quer que tu calcule o volume do cilindro menos o volume do cubo.
ela quer que tu calcule a resistência, ela te deu uma resistência do chuveiro, ela quer que tu calcule o comprimento do fio. Enfim, ali tu já vai saber o que tu tem que fazer. Mas veja bem, olha que foda isso, olha que interessante que é isso, né? Tu já tem todos os dados, tu já tem as equações que tu vai ter que usar e aí tu sabe agora o que a questão quer de você, tá? E aí tu vai criar o esboço, tá? Então eu sempre fazia um esboço da questão, tá? Eu sempre criava um esboço dela, tá? Um passo a passo da questão. Eu já vou explicar por quê. Então eu botava lá, primeira coisa, calcular o volume, sabe? Aí tem o rascunho, né? Eu usava o rascunho, eu escrevia, por exemplo, 136, ou botava só 36 para me saber que aqui era o rascunho da questão 136, tá? E botava todo o passo a passo, um esboço, sabe? Um gráfico ali do passo a passo da questão. Por quê? Tá? Já deve ter acontecido com você e aconteceu muito comigo. Tá? Às vezes eu fazia os cálculos muito rápido ali na minha cabeça, fazia os cálculos e tal. Aí ele queria a velocidade média da pessoa, de uma pessoa que saía da casa dela, um exemplo, tá? Ele queria a velocidade média da pessoa que saía da casa dela até o colégio. E aí a velocidade da pessoa dava 130 km por hora. É sobre-humano, né? Não tem como a pessoa andar, ou caminhar ou correr 130 km por hora. É humanamente impossível isso, tá? Ou seja, eu devo ter errado algum cálculo. E aí eu ficava frustrado, ficava puto da vida, né, quando eu errava essas questões. E aí eu comecei a fazer o que eu chamo de revisão, tá? Eu fazia uma revisão em cada questão que eu fazia, que é o quê? Eu vi o passo a passo da questão, tá? Beleza? Eu ia pro comando, tá? E achava o item correto. Quando eu achava o item correto, eu fazia uma engenharia reversa. O que é a engenharia reversa? Eu ia lá para a resposta, ia para o comando e ia para o passo a passo que eu fiz as questões, para ver se não tinha nada errado, ok? Você deve estar pensando, mas eu vou perder muito tempo com isso. No início, tu vai perder muito tempo, sim, tá? Até tu escrever todos os dados, até tu ver qual fórmula tu pode usar, até tu ir para o comando, até tu criar o esboço, depois tu vai para a alternativa e depois tu fazer a engenharia reversa, tu vai perder bastante tempo nisso. Eu concordo contigo, mas depois, com o tempo, tu vai pegando a manha nisso, tu vai pegando uma agilidade muito rápido, tá? E aí tu já faz isso muito rápido. Outra coisa que eu esqueci de falar também é as unidades. As unidades é fundamental. Às vezes tu calculou em quilômetros por hora, mas a questão, a alternativa, ela quer em metros por segundo. E aí isso derruba muita gente, tá? Derruba muita gente. Então tu tem que tomar bastante cuidado quando tu fizer a engenharia reversa, tu vê se tu fez tudo certo. Se tu transformou de quilômetros por hora para metros por segundo. Se tu fez a conversão de unidades da forma correta. Então é fundamental que tu tenha esse olho de águia para esses detalhezinhos. E por que eu estou falando isso, tá? Porque eu tinha uma estratégia de prova muito clara e bem objetiva, que é o quê? Né, eu sou escola pública, né? Eu estudei em escola pública, então tenho cota de escola pública, tá? Então, ou seja, eu não preciso gabaritar a matemática, beleza? Eu não preciso acertar as 45 questões de matemática. E para mim ter uma média alta, o que eu preciso fazer? Eu preciso acertar as questões fáceis, eu tenho que garantir todas elas, tá? Tu não pode errar questão fácil. E às vezes as pessoas erram questões fáceis porque elas fazem muito rápido as questões. Elas passam muito rápido para as questões. Então, assim, eu tinha minha estratégia matemática, entendeu? Se era uma questão de trigonometria, eu deixava para o pessoal da USP, entendeu? Deixa para os caras que querem passar na USP. Eles precisam acertar todas. Os caras que estudou em escola privada, que estudou em escola particular, que são ampla concorrência, esses caras precisam acertar todas as questões. Eu não preciso, entendeu? E aí vem uma coisa extremamente importante, entendeu? Que é o que? A estratégia de prova, entendeu? Então, eu não deixava aquela questão de logaritmo que eu não sabia fazer, ou aquela questão que pedia para mim calcular um ângulo que eu não sabia fazer, eu não deixava ela me abalar. Como eu falei ali no início do vídeo, tá? Às vezes, tu estudar matemática, física, química, questões que envolvam cálculos, e você não saber fazer isso afeta o teu emocional. E a pessoa que não tem um emocional muito forte, ela cai. E no dia do Enem, tu não pode se abalar emocionalmente. Tu tem que ter o emocional blindado, tu tem que ter a tua mente blindada para você não cair emocionalmente. Porque
Se na hora da prova, na hora da tua performance, que tu estiver operando ali em máxima concentração e abalar emocionalmente, tu começa a secretar adrenalina, tu para de acessar teu cérebro e o teu desempenho, ele é um gráfico, o teu gráfico do desempenho na prova estava assim, se tu abalar emocionalmente, ele cai. Ele decai assim, ó, de um jeito muito absurdo. Por isso que tu vê pessoas aí, 4, 5, 6 anos de cursinho, e tu vê, elas sabem muito, elas estudam muito, mas elas não conseguem passar. Por quê? Porque o emocional delas não está trabalhado. Elas não têm um emocional muito forte. Então é fundamental que vocês fiquem atentos à questão emocional, à estratégia de prova de vocês. Então a minha estratégia era essa, acertar todas as faces e não errar elas. E aí, esse passo a passo que eu mostrei para vocês, ele fazia eu não errar essas questões fáceis, porque eu tinha um passo a passo bem claro ali, eu revisava as questões, né? Eu fazia a engenharia reversa dela, óbvio que isso muito rápido, né? Porque tu tem 3 minutos por cada questão. Então eu fazia essa engenharia reversa da questão para identificar erros. Ou seja, no Enem 2018, que foi o Enem que eu fiz 25 questões de matemática. E aí tu deve estar se perguntando, e as outras 20? As outras 20 eu não fiz. Se tu pegar minha prova do Enem 2018, tu vai ver lá que tem várias questões que eu nem li a questão. Eu nem tentei fazer, tem 20 questões lá que eu não li e nem tentei fazer. Mas eu fiz 25. Das 25 que eu fiz, 24 eu acertei. Eu errei uma questão só das que eu fiz. Né? Eu quase gabaritei a prova de matemática do Enem. Por quê? Eu fiz 25, 24 eu acertei, errei uma questão. Tá? Então veja bem, a minha média ela subiu bastante, porque eu acertei poucos acertos, né? Tive uma média baixa de acertos, mas a minha nota foi alta. Por quê? Porque eu acertei somente questões fáceis e questões médias. Entendeu? E aí isso diz pro Enem que o quê? Pô, ele é um cara esforçado, ele só não sabe as questões difíceis. Tá? Então isso é uma estratégia de prova fantástica, ok? E outra coisa também que me ajudou bastante a perder essa fobia de matemática, de física, foi estudar bastante curiosidades. Tem documentários falando sobre matemática, explicando a matemática no nosso dia a dia, a matemática, por exemplo, a panela, por que a panela é uma circunferência e não um quadrado, tá? A tampa da panela, por exemplo, explicando os retângulos, por exemplo, a televisão, como é que é o retângulo dela, as polegadas, né? Tem televisão com 20 polegadas, 30 polegadas, 40 polegadas, né? O que isso quer dizer? Então, ou seja, no YouTube mesmo você pode pesquisar, tem vários documentários falando de curiosidades matemáticas, tá? A matemática na natureza, cara, fantástico, sabe? É bem legal tu ver isso, só tu botar, né, documentário matemática, vai aparecer vários vídeos falando sobre documentários de matemática. Eu acho isso fundamental para você quebrar essa fobia, essa crença que você tem em relação à matemática, tá? A matemática, ela está na nossa vida, em tudo, ok? Basta você olhar ela com olhos diferentes. A física nem se fala, tá? Então, existem vários documentários que você pesquisar sobre curiosidades matemáticas e física. E além disso, também eu gostaria de falar, eu recomendo muito o documentário do Albert Einstein, tá? Fala bastante o quanto ele não se enquadrava nesse modelo educacional de sentar e escutar o professor falando. Ele achava isso muito chato, ok? Lá na década em 1900, no século 20, né, ele já pensava, ele já tinha esse mindset que ele achava horrível ficar na sala de aula e escutar o professor falando. Então, ele usava metodologias ativas de estudo, né? Se você vê o documentário dele, você vai ver como é que era a forma que ele estudava. Mas uma coisinha que eu queria pincelar aqui para vocês e que eu usei muito também na minha preparação era a questão da visualização, você visualizar coisas, tá? Por exemplo, você visualizar gráficos, você visualizar fórmulas, né? Você está caminhando na rua e você vê o carro freando, né, reduzindo, desacelerando, né, o carro desacelerando, você vê o carro acelerando, sabe? Então tu vê no teu dia a dia coisas que tu pode ver, por exemplo, tu tomar um banho, você vê como é que o chuveiro funciona e você pensar, pô, tem os resistores dificultando a passagem de elétrons, que vai transferir calor, né? O calor é uma energia em trânsito, então sai calor da resistência para a água, tá? Aquecendo a água, enfim. Então tu pode estar utilizando essa visualização no teu dia a dia para você implementar aquilo que tu aprende, né, na física, que tu aprende na matemática no teu dia a dia. Por quê? Porque isso vai deixar o teu estudo, a tua forma de estudar muito mais agradável. Eu tenho certeza, tá? Tu vai ver a física e a matemática com olhos diferentes, tá? Aconteceu isso comigo e eu tenho certeza que vai acontecer com você também.
Tudo bem, pessoal? Então eu estou aqui na minha faculdade editando vídeo aqui para vocês sobre como estudar exatas e eu acabei lembrando que eu esqueci de falar para vocês em relação a um hack, né? Uma sacada que eu utilizava muito para mim burlar o meu cérebro em relação à fobia que eu tinha em matemática e física, ok? Tá? Então o que é esse hack, tá? O hack é uma forma de tu programar teu cérebro, ok? Muito utilizada aí na programação neurolinguística, ok? Então acontece, quando eu errava uma questão, eu tinha um padrão de comportamento, ok? E a maioria das pessoas, ela briga com esse padrão de comportamento. Então ela erra uma questão de física, ela erra uma questão de matemática, ela fica brigando ali com a matemática, ela fica brigando com a física, né? Tentando estudar, não, agora eu vou estudar mais. E aquilo cria um estado emocional negativo nela, cria um estado emocional de poucos recursos, ok? Então o que acontece? O que eu buscava fazer não era ficar brigando com a matemática. Por exemplo, teve uma vez lá que eu fiz um simulado de matemática de 45 questões e acertei 7 questões. De 45 questões de matemática eu acertei 7 questões. Então tu pensa, o meu estado emocional, eu me senti um lixo. Eu me senti muito incapaz, eu me senti uma pessoa derrotada por não ter tido um bom desempenho em matemática. Só que adianta eu ficar brigando ali com a matemática, tentar, não, agora eu vou estudar mais, não adianta. Tu vai sempre perder, entendeu? E isso vai fazer o teu cérebro criar uma imagem negativa, criar uma crença limitante, uma fobia em relação à matemática, em relação à física, ok? Então vamos imaginar que você está tentando montar um quebra-cabeça e você não consegue montar o quebra-cabeça. O que você precisa fazer? Você precisa ter flexibilidade, você tem que achar outros meios de montar esse quebra-cabeça. E é a mesma coisa com a matemática e com a física, você precisa buscar outros meios, outras formas de estudar a matemática, de estudar a física. Ok? Então o que eu fiz? Eu criei um ritual. Toda vez que eu fazia um simulado, eu fazia uma bateria de questões e eu ia mal, eu pegava, deixava ali de canto, né? Deixava ali aquilo e eu pegava, botava no meu telefone um cronômetro de 20 minutos, ok? Botava ali um cronômetro de 20 minutos e botava um vídeo de piadas. Sabe aqueles vídeos de piada que tem no YouTube? Ficava vendo um vídeo de piada para me dar risada, para me ficar alegre, tá? Entendeu? Para o meu cérebro não associar a física e a matemática com uma coisa ruim. Entendeu? Então eu criava um estado ali, ficava alegre, ficava dando risada, né? Via o vídeo ali 10, 12 minutos, tá? Acabava esse vídeo, tá? Eu pegava, tomava um copo d'água, tá? Eu tinha esse ritual, via o vídeo lá de piada, tomava um copo d'água e eu meditava por 5 minutos, tá? Após essa meditação, eu pegava e profetizava um mantra na frente do espelho, tá? Eu tinha um mantra com 5 frases positivas, tá? 5 frases. Não vou falar aqui para vocês que é mais pessoal minha, tá? Mas eram 4 frases que eu profetizava na frente do espelho, beleza? 4 mantras. E aí, depois desses 20 minutos, eu voltava a estudar. Veja bem, eu ia mal, eu não ficava brigando com a matemática, não ficava brigando com a física, para mim não criar crenças limitantes, né? Não criar um bloqueio mental em relação a essas matérias, que muitas pessoas que estão aí estudando, estão na jornada do Enem, elas têm essas crenças com a matemática, tá? Tem fobia de matemática, fobia de física. Eu não ficava brigando com elas, eu pegava e parava de estudar, fazia outra coisa bem aleatória, ficava vendo vídeo de piada no YouTube. Depois tomava um copo d'água, meditava por 5 minutos e ia na frente do espelho e profetizava 4 palavras. Isso mudava o meu estado emocional. E aí sim eu voltava a estudar o que eu precisava. Tá? Então, pessoal, o grande segredo que fica aqui para vocês, a grande dica, a grande sacada, o grande hack, tá? Para vocês implementarem na rotina de vocês é esse. Tá? Mudar o padrão comportamental de vocês. Eu falo muito isso no meu livro. Tá? Tem lá no meu livro, tem o capítulo 3, Poder Pessoal, tem no capítulo 7 lá, o método circuito, tá? Eu falo muito dessas estratégias que eu utilizei para burlar o meu cérebro, né? Enganar o meu cérebro em relação à questão dos estudos, ok? Para mim realmente desenvolver o hábito do estudo. Caso você tenha interesse em adquirir o meu livro, tá? Que é
vencendo o Enem, né? Como que eu fiz, é um livro que eu descrevo, é uma autobiografia que eu descrevo como que eu fiz para vencer o Enem e sair do entregador de jornal, um péssimo aluno, um semi-analfabeto e passar na faculdade de medicina. Ou seja, se você adquirir esse livro, você vai estar me apoiando, você vai estar me ajudando, você vai estar financiando o meu sonho, porque através desse livro eu vou conseguir me manter durante a faculdade de medicina, ok?